Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus, pela sua TV Sudeste, canal 17, e eu quero dar o meu muito obrigado a todos vocês que nos assistem, e não só ao programa Andando com Deus, mas assistem às programações da TV Sudeste. Que Deus os abençoe. Eu quero compartilhar com vocês hoje do Salmo de número 116. Muitos são os pregadores e pastores, pessoas individuais, e até em casa que leem esse salmo, exatamente por tratar-se de um salmo que mostra a grande dificuldade em que o salmista estava vivendo. E é uma dificuldade que hoje ela é muito comum nas pessoas ou nos dias atuais. A impressão que nós temos aqui no Salmo 116 é que o salmista se encontrou exatamente num momento de grande depressão na sua vida. E quem é que nunca ouviu falar nessa situação? Durante o salmo em que nós vamos ler, principalmente a parte que nós vamos ler, nós vamos ver aqui um sintoma, todos os sintomas da depressão. Mas esse homem, ele fez algo que você também precisa de fazer. Você precisa também de fazer ou ter a mesma fé que ele teve. É claro que eu não estou dizendo que pessoas que encontram num ato de depressão, ele não tenha que se medicar ou ir ao médico. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus é o médico dos médicos e que você precisa de buscar sim os seus remédios, mas você precisa de confiar no Senhor. Eu estou falando de uma pessoa que estava num momento de profunda depressão, eu repito. O salmista, quando ele escreve esse salmo, naturalmente que ele havia saído daquele estado em que ele estava. E ele fez uma oração que eu considero muito importante. Mas nós vamos ler o salmo de número 116 até o versículo 3, até o versículo 4, perdão. E eu quero que você acompanhe essa leitura e você veja exatamente o estado em que estava o salmista. Disse ele no versículo 1: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Versículo 3: Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Eu não sei se você prestou bem atenção na leitura. O salmista, ele estava numa situação tão profunda em que ele não conseguia estender as suas palavras ao Senhor por muito tempo. Ele se limitou apenas a falar uma frase para Deus, exatamente por causa da situação de opressão em que ele estava vivendo. Então, a única frase que ele fala com Deus, e eu creio do profundo da alma, do profundo do coração dele, ele tira essa frase que está no versículo 4: Ó Senhor, livra a minha alma. O versículo 3 mostra exatamente a situação em que ele estava, quando ele diz assim: Cordéis da morte me cercaram. O salmista, ele estava sentindo, morrendo aos poucos. Ele estava sentindo algo que de fato estava tirando dele as forças e, quem sabe, o desejo de viver. Segunda coisa: angústias do inferno se apoderaram de mim. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja igual o salmista está dizendo. Angustiado, com medo, não querendo ver pessoas na sua frente. Muitas pessoas que nem querem mais
fazer a sua higiene pessoal, porque estão totalmente tomadas pela opressão, pela depressão e por outros tipos de doenças que pode ser acometido. Então o salmista, ele diz que ele estava sentindo a morte chegando e ele estava também com angústia indescritível e um coração angustiado. Nós sabemos muito bem que ele pode e ele é passível de fazer alguma coisa até contra a própria vida. O salmista então conclui o versículo 3 dizendo assim: encontrei aperto e tristeza. Eu vejo aqui então, nesse salmista, uma melancolia total. Palavras que de repente possa também já ter passado na sua cabeça, na sua mente, e às vezes até encontrado alojamento no seu coração. Mas eu quero dizer para você que o salmista, mesmo nessa situação, ele buscou as suas últimas forças para falar apenas essa frase, que ele conseguiu falar: ó Senhor, livra a minha alma. Eu quero que você tenha também, na percepção da palavra de Deus, você possa também clamar ao Senhor no dia da sua angústia, no dia da sua tristeza, no dia da sua perturbação. E o salmista diz o seguinte: amo ao Senhor, versículo 1, porque Ele ouviu a minha voz. O salmista não subiu um monte, o salmista não caminhou quilômetros e quilômetros como penitência, o salmista não gritou, o salmista ele não plantou bananeira, ele não fez nada, não subiu pelas paredes, nada disso. Mas no profundo da alma, na agonia da alma dele, ele clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E agora ele está dizendo aqui que ama ao Senhor porque ele ouviu a voz dele, ouviu a súplica dele. E ele toma uma decisão que certamente você também tomará. Quando ele diz assim, portanto, versículo 2, a última parte: portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Depressão é doença e precisa de ser tratada. E se você se encontra na mesma situação, ou com qualquer uma outra situação que o salmista, eu quero citar para você mais um versículo. Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Que Deus te abençoe e que Deus te levante. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, e Ele certamente inclinará os seus ouvidos para você, e você sairá do poço em que você está. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre, e eu quero que você continue assistindo conosco o programa Andando com Deus. Até o próximo encontro. Amém.